Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu vou falar com vocês hoje a respeito do rei Acabe. Vocês sabem quem é o rei Acabe? O rei Acabe era rei em Israel. Mas a palavra de Deus diz que ele tem um coração mau, ele é corrupto. E ele vai se casar com Jezebel. Jezebel é filha de Tibal e é adoradora de ídolos. Ela adora Baal e ela adora também Azera. E esse casamento vai levar quase toda uma nação israelita a se dobrar, a se prostrar diante de outros deuses. E a palavra de Deus diz que não terás outros deuses além de mim. A palavra de Deus diz que por isso a ira do Senhor se levantou contra Acabe de maneira tão grande, que Deus vai mandar Elias ter uma conversa muito séria com Acabe. Bem, eu não sei como foi toda a conversa, mas eu sei como foi o final dessa conversa. O final dessa conversa foi assim, ó, durante 3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra e nem orvalho. 2 chuvas, querida, era muito importante. Uma era a chuva seródia e a outra era a chuva temporã. Uma era para quando fosse o momento fosse semeada a semente, e a outra quando fosse colher o fruto. Então pouco se chovia sobre Israel. Então a palavra de Deus vai dizer que o orvalho também era muito importante, porque entre uma chuva ou outra, quem dava equilíbrio à plantação era exatamente o orvalho, que também não caiu mais. A palavra de Deus diz que quando Elias vai ter essa conversa com Acabe, ele vai ficar irado e vai desejar matar Elias. Mas Deus vai mandar Elias fugir e ir para o rio Quirite. E ali o Senhor Deus mandou um corvo alimentar ele 2 vezes durante o dia, com carne e com pão. Interessante, queridos, que a palavra de Deus diz que Acabe vai mandar buscar Elias em todos os reinos, em todos, mas não vai conseguir encontrar. E é interessante que Elias não saiu dali de Israel, ele estava ali bem perto. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele nos esconde da mão, dos olhos, da perseguição dos nossos inimigos. Mas como Elias falou que não haveria chuva, não houve chuva. Então a palavra de Deus vai dizer que o rio Quirite, o riacho, ele vai secar. Deus agora vai mandar Elias sair dali e vai mandar ele ir para a cidade de Serepta, em Sidom, aonde tem uma viúva, aonde Deus falou para ele assim, vai porque eu já dei ordem a essa viúva para que ela te alimente. A palavra de Deus vai dizer que ao chegar, Elias logo vai reconhecer ela. Ela está com 2 galinhos para fazer o seu pão. E Elias vai chegar para ela e vai pedir água. E ela vai dizer, tudo bem, meu senhor, eu tenho água. Aí ele vai falar, trazei-me também pão. E ela vai dizer, pão? Isso eu não tenho não, meu senhor. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Farei um bolo para mim e meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Elias olhou para ela e disse, você vai sim. Mas você vai lá, vai fazer primeiro para mim, depois você vai fazer para ti e depois vai fazer para o teu filho. Faça conforme a tua palavra, mas primeiro é para mim. E a palavra de Deus diz que, creio eu, irmãos, que naquele mesmo momento, aquela mulher também, ela não tinha muito o que esperar, certo? E creio eu que ela vai para a cozinha. E no momento que ela vai para a cozinha, eu vou junto com ela. Porque eu vejo o momento que ela vai pegar ali, sabe o quê? O seu pote de farinha. E quando ela vai derramar na panela, e quando ela volta com o pote, seu pote está cheio. E ela vai pegar a sua botija de azeite, e ela vai virar até a última gota, mas quando ela volta também está cheio. Deus ali, ele age como Jeová Jireh, o Deus da providência. Mas o que me chama a atenção, queridos, que aquela mulher,
Ela falou o que para ele? Eu só vou fazer esse pão e depois eu e meu filho vamos ficar aguardando a morte. Mas a palavra de Deus diz que aonde o profeta de Deus entra, onde a mulher que é usada por Deus entra, Deus muda o quadro, vira o cativeiro. E a palavra de Deus diz que não faltou nem a farinha e nem o azeite. E que o espírito, expectativa de espírito de morte saiu e entrou vida e vida em abundância até o tempo em que Elias determinou para que voltasse a chover sobre a terra. A palavra de Deus vai me dizer que Acabe, ele é mau. E vai dizer que o povo já está perecendo. A nação está perecendo, mas ele vai chamar ali Obadias, ali o seu mordomo, e diz assim, você vai para um lado e eu vou para o outro. Vamos em busca de água, porque os animais estão perecendo. E a palavra de Deus diz que eles vão, e de repente Elias vai caminhando, e quem vem ao seu encontro? Obadias. Elias vai olhar para ele e vai dizer assim, ele vai dizer para Elias, é tu, meu senhor? Ele vai dizer, sim, sou eu. E eu vim aqui porque eu quero que você dê um recado para Acabe. Gente, ele entrou em desespero. Ele falou assim, eu, meu senhor, ir até Acabe dar um recado? Ah, o senhor não está sabendo de nada, né? Ele mandou te procurar em todo o reino e não conseguiu te encontrar. Mandou até jurar. E agora tu mandas que eu vá lá? Tu quer que ele me mate? Deus não falou para você tudo que eu fiz, não? Que eu escondi 100 profetas de 50 em 50 em caverna, dei água e dei pão? E agora tu quer que Acabe me mate? Deus não te falou nada não, queridos? Tem coisa que é entre você, e Deus não vai revelar para mais de ninguém. Mas Elias vai dizer para ele, vai, porque hoje mesmo eu vou ter ir com Acabe. Mas, queridos, o que me chama a atenção a respeito dessa mensagem é sobre Obadias, porque Obadias, ele serve em um reino onde o rei, ele é idólatra, a rainha é idólatra, quase todo Israel se prostrou, adorou a outros deuses, mas ele continuou ali como profeta de Deus. Não saiu da posição que Deus havia colocado, não saiu da posição que Deus havia chamado ele. Ele permaneceu fiel a Deus e ele creu na palavra de Elias e foi dar o recado para Acabe que viria água sobre a terra. Mas mandou que juntasse todos os profetas lá no Monte Carmelo. E lá foi feito 2 altares, um para Baal e outro para Deus. A palavra de Deus diz que Elias mandou os profetas de Baal começar primeiro. E eles pularam, e eles rezaram, e eles fizeram, eles se cortaram, porque era hábito deles fazer tudo isso. Mas Baal não conseguiu acender nem um palito de fósforo. Mas a palavra de Deus diz que Elias falou assim, agora é minha vez. É minha vez. E no momento que ele diz é minha vez, ele começa a orar. Antes dele orar, ele prepara o altar. Porque Deus não trabalha no altar se seu altar não tiver consertado. A palavra de Deus diz que ele vai fazer uma vala em volta e vai encher de água. Não me pergunta de onde veio a água. Não podemos esquecer que ele é Jeová Jireh, é o Deus da providência. Profeta tem que ter água. Profeta tem que ter palavra. Profeta tem que ter compromisso com Deus. Se ele falou, Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta e nem se arrependa daquele que ele disse que ele vai falar. Você é profeta? Você tem que ter água para dar. E a Bíblia diz que ele encheu. E no momento que ele começou a orar a Deus, Deus desceu fogo do céu. E ali foi consumido o holocausto, a lenha, a água. E o povo teve que reconhecer que Deus era Deus e que Baal era Baal. E a palavra de Deus vai nos dizer que Elias mandou descer todos ali para a beira de um rio e todos os profetas foram mortos. Mas, ei, cadê a chuva?
Elias não falou que ia chover? E Elias olhou para o céu e o céu estava azul. E a palavra de Deus diz que Elias, então, ele foi orar a Deus. Ele orou a primeira, a segunda, e ele olhou e o céu estava de bronze, o céu estava lindo, o céu estava maravilhoso e não caía uma gotinha, nem um sinalzinho de chuva. E Elias mandou o moço ir olhar uma, duas, três vezes, e ele falou assim, olha, estou vendo uma nuvem no tamanhozinho de uma mão de um homem. Só que essa mão não era uma mão qualquer, era a mão de Deus, era a providência de Deus, era o agir de Deus. Era a chuva que ia descer sobre a terra. Queridos, eu quero falar a respeito da oração, porque eu não sei quanto tempo você está orando a respeito do seu casamento, a respeito da tua vida financeira, a respeito da tua vida espiritual. Eu não sei quanto tempo você está buscando a Deus, ao Deus de Israel, para que a chuva venha sobre a tua casa, sobre a sua vida. Mas não desista de orar. Persevere em oração, ainda que você não veja nenhum sinal, ainda que tudo que você consiga ver ou ouvir é o silêncio de Deus. Mas haverá um momento que o silêncio de Deus vai ser quebrado. Haverá um momento que você verá sinal dos altos céus sobre a sua vida. Haverá um momento que Deus vai entrar como providência, porque Ele é Deus provedor. Ele é Deus que vai prover, é Deus que vai fazer as coisas acontecer na tua vida no momento certo. Não é na primeira oração, não é na segunda oração. Faça como Daniel. A palavra de Deus vai dizer que Daniel ele teve uma visão e ele não conseguiu entender a visão que ele teve da parte de Deus. Então, eu creio que Daniel ele estava acostumado a orar, estava acostumado a buscar a Deus e Deus responder, só que Deus não respondeu, porque há momentos também que Deus não responde porque há guerra, há batalhas espirituais nos ares. Você sabia disso? Às vezes as suas orações ainda não foi respondida porque há guerra nos ares, há batalha nos ares contra a sua vida, contra a sua oração. Mas a palavra de Deus vai dizer que Daniel ele se colocou a orar e a buscar a Deus e a jejuar e a orar e a perseverar em oração e não se levantou e não desistiu de orar enquanto a resposta não veio do céu. A resposta não veio porque estava travada uma luta com o anjo e com o príncipe da Pérsia, mas a palavra de Deus diz que Deus enviou o Miguel arcanjo que batalhou e que pelejou e desceu com a resposta de Daniel. Deus também vai descer com a sua resposta. Permaneça orando, permaneça buscando, permaneça crendo no Deus de Israel, porque a vitória vem, a bênção vem, a chuva vem, a solução vem. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Tão somente seja fiel ao teu Deus, porque o seu momento vai chegar em nome de Jesus.